Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui a transmissão da Ana Zapa, é o informativo da Rede Liberdade. Meu nome é Adriano e nós somos aqui da equipe. Ana, você estava no mute. Então vamos começar agora com a Ana. Agora que eu já falei, eu não posso repetir. Pode repetir tudo, não tem problema. Bom, vamos lá. Bom, boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal da Rede de Liberdade. Essa é a nossa estreia, então eu já falei para o pessoal que eu ia começar pedindo desculpas aí por qualquer erro, por qualquer falha, ou enfim, por tempo de mais ou tempo de menos, para a gente compartilhar, mas eu acho que é por aí, é um exercício de comunicação, e eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que fazer é exercitar a nossa comunicação entre nós, né? Então, em primeiro lugar, eu só quero destacar o que é a Rede Liberdade. A Rede Liberdade existe desde 2010 e é um espaço suprapartidário, um espaço virtual suprapartidário de encontros e debates de militantes e ativistas da esquerda. Quero agradecer imensamente o convite do pessoal da Rede Liberdade, que veio através da Renata. É um desafio que me foi proposto, acho que muito baseado nos comentários que eu faço no Facebook, aí, nessa outra rede, de uma forma um pouco mais impessoal, né? Agora, entrando em vídeo e voz, a responsabilidade fica muito maior. A ideia, então, é comentar as principais notícias, os principais temas, as coisas que foram destaque aí durante a semana. A gente vai fazer isso em 2 edições, na terça-feira às 20 horas, na sexta-feira também às 20 horas. Elencamos aí a semana passada algumas pautas que estavam quentíssimas, mas como não passa um dia sem acontecer uma coisa quentíssima no Brasil, a gente corre o risco de estar falando alguma coisa que já passou. Mas não tem problema não, que com 2 edições a gente vai conseguir, acho que a gente vai conseguir dar cobertura. E também, se vocês quiserem sugerir pautas, temas e alguma coisa para a próxima edição, na sexta-feira, a gente vai avaliar, para o nosso pessoal de pauta aí, se reúne várias vezes por semana, e vamos avaliar o que a gente pode ou não, se a gente tem tempo ou não de estar comentando. Talvez eu estoure o tempo, talvez eu me perca um pouco, então, por favor, sejam bonzinhos comigo. A primeira coisa que a gente combinou de abordar é justamente a história do leite condensado. Aí muita gente vai dizer que leite condensado não é pauta, que leite condensado é cortina de fumaça, que leite condensado só serviu para gerar meme. E o que surgiu no nosso debate, quando a gente justamente estava discutindo essa pauta, é o quanto a gente dá peso e dá importância realmente para o que está dentro do imaginário do povo que foi conquistado pelo mito Bolsonaro, né? Então, eu acho que Volta aí, por favor, Adriano, o tweet da Zélia Duncan. A gente tem uma imagem aí que eu acho que resume bem o que a gente fechou. Presidente compra deputados como compra leite condensado. Na verdade, é quase que um resumo dessa semana, né? Da semana, entre o final de semana e essa terça-feira. O que acontece? A partir de um determinado momento, alguém entrou no portal ali da transparência e identificou que as compras do ano tinham sido num volume exagerado. E isso tomou uma proporção que não ficou apenas no leite condensado, mas o que pegou, né? O que grudou, o que virou assunto na padaria, no açougue, enfim, assunto entre as pessoas que eu conversei, e inclusive que votaram no Bolsonaro, é que 15 milhões em leite condensado é uma coisa um pouco estranha no momento que a gente está vivendo, com 40 milhões de subempregados e desempregados, com o auxílio emergencial sendo questionado, se volta a pagar ou não,
em meio a uma pandemia, e eu vi muita gente comentando a respeito do quanto isso bateu na dona de casa, no trabalhador que está desempregado, enfim. A esquerda considerou que, algumas pessoas da esquerda consideraram que esse assunto não era pauta, era cortina de fumaça, ia ser um vexame, ia ser uma coisa fora do que é importante mesmo, que é a pandemia. Mas eu acho que a história se confunde, sim, bastante com como as pessoas estão sentindo realmente no dia a dia, na vida, o que é a pandemia, né? Tanto foi isso que quem acabou usando mais essas pautas foi o próprio Bolsonaro, tentando se desvencilhar dela como se fosse uma piada, né? Ele se definiu como o mito do leite condensado, não sem antes ter se irritado profundamente com a imprensa e num evento privado, onde ele estava sendo secretamente filmado, inclusive um almoço em comemoração a alguma coisa que a gente não sabe o que é, ele acabou dizendo, ele mandou a imprensa enfiar o leite condensado no rabo, enfim, enfiar no rabo dos jornalistas foi a melhor defesa que ele conseguiu. Paralelamente a isso, o portal da transparência saiu do ar, continuaram as investigações, não pela grande mídia, não pelos grandes jornalistas, mas pela iniciativa própria das pessoas que se reuniram aí nas próprias redes sociais para descobrir que a empresa que vendeu esse leite condensado era de fachada, que ninguém sabe se realmente eles venderam essa quantidade de leite condensado ou não, para saber que as pessoas que estão envolvidas nisso têm envolvimento também com o Exército, têm envolvimento também com outras pessoas ligadas aí às compras do governo, que quem está defendendo essa empresa, uma hora dizem que é o mesmo advogado da Avan, né? Bem estranho, né? Para uma empresa que é pequena, que mal tem uma sede, está sendo defendida por uma banca caríssima de advogados. A mídia mais popular não deixou de noticiar, e aí a gente tem até a própria Ana Maria Braga, aquela do colar de tomate, que nunca mais se manifestou a respeito disso, ensinando a fazer leite condensado. Jornalistas sérios de veículos nem tão sérios assim, indicando que podia existir realmente algum indício, não só no leite condensado, mas em diversas outras compras ali. E o TCU também acabou sendo instigado a denunciar, também por pressão das bancadas de esquerda, mas muita gente, voltando aí, muita gente achou que não era um assunto, que não era pauta, porque a Dilma gastou, também o Lula também gastou, porque gastou um pouco menos, porque gastou um pouco mais. Na minha cabeça, o que fica é o seguinte: as pessoas hoje elas estão passando fome agora, elas não estão preocupadas se a Dilma gastou mais ou menos, ou se o Lula gastou mais ou menos. O contexto é totalmente diferente. A gente está vivendo numa crise sem precedentes, sanitária, social, econômica. Eu acho que a história pegou, sim. Mas o que fica para mim não é vamos investigar mais apenas. Vamos entender mais o que pode desconstruir o mito na cabeça das pessoas que foram conquistadas por ele com um discurso que a gente tem como provar que é mentiroso. Só que a gente talvez tenha como provar numa linguagem que essas pessoas ainda não se importam, ainda não alcançam, né? E talvez a própria questão da compra de deputados não seja tão impactante para quem sustenta uma família, para quem trabalha, para quem não consegue trabalho, ou para quem vai ter seu auxílio emergencial cortado, talvez não seja tão impactante quanto a questão do supérfluo e do desperdício. Só para deixar aí uma informação que algumas mídias coletaram,
esses gastos com leite condensado dariam para comprar 7 milhões de cilindros de oxigênio. As pessoas vão dizer que é uma falsa simetria. E, na verdade, porque são orçamentos diferentes, rubricas diferentes, finalidades diferentes. Mas é assim que o povo enxerga, ou a gente vai falar a mesma linguagem que o Bolsonaro fala para defendê-lo antes que ele mesmo se defenda? Porque se ninguém percebeu, ele não se defendeu, né? Então era isso que eu queria deixar aí como mensagem no fatídico episódio das compras do Executivo. A próxima pauta que a gente combinou de abordar é a pauta da questão da vacinação, mas não da vacinação como um todo, né? Mas de que tipo de projeto pode estar por trás dessa negligência, né, dessa incompetência do Bolsonaro na questão da compra das vacinas. Acho que todo mundo acompanhou a semana passada um questionamento o primeiro que aconteceu sobre a venda da vacina para iniciativa privada, né? A maioria da esquerda se levantou contra isso, e aí uma série de profissionais também, profissionais de saúde, políticos, figurões aí se levantaram contra essa possibilidade. As próprias empresas negaram a venda das vacinas para iniciativa privada, mas a gente viu, pulou lá por aí, algumas pessoas que já diziam que, olha, se tiver vacina na rede privada para comprar, eu vou comprar sim, vou tomar e vou proteger os meus, né? E aí que eu comecei a notar que talvez o projeto seja esse, né? E se a gente começar a olhar o histórico disso, a forma como o governo conduziu, sabendo que o mundo inteiro estava conduzindo de forma diferente, eu acho que dá para começar a chegar a uma conclusão que o projeto era esse mesmo, né? O projeto era atrasar tanto a compra de vacinas a ponto da população começar a pedir pela interferência da iniciativa privada. E o que o governo ganharia com isso? Quando todo mundo concordar que a iniciativa privada tem o direito de furar a fila do governo federal, porque o governo federal é inepto, acaba a pressão sobre a obrigatoriedade da vacina, né? O governo não tem que investir, ele se exime de culpa, quem tiver dinheiro vai se vacinar, quem puder pagar vai se vacinar, as empresas vão vacinar os seus funcionários e a gente vai ter ali, no final da fila, os de sempre: o usuário do SUS, o pobre, o desempregado, o desassistido, quem não tem convênio médico, né? Mas a maioria que fala mais alto, a maioria que aparece mais, a classe média, na verdade, vai se sentir tranquila. E isso vai ser um grande alívio para o governo, né? Vai ser o momento em que ele vai achar que ele está absolutamente desobrigado. Ele deixou a classe média feliz, a classe média barulhenta, que bate panela, que vai para a Paulista, que pede intervenção militar, que pede impeachment, né? Ela vai estar acomodada, mais uma vez, nos seus privilégios, e o governo vai conseguir adiar mais um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, um ano ou 2 anos, essa obrigatoriedade que é só dele de fornecer vacina, né? Uma das coisas que deixou isso mais patente essa semana foi aquela carta patética que o Ministério da Saúde fez em sua defesa, alegando que não comprou as vacinas da Pfizer quando o mundo inteiro estava comprando por motivos absolutamente estapafúrdios, que foram desmontados um a um. E, em segundo lugar, a gente vê aí a vacina Sputnik sendo produzida no Brasil, quer dizer, a gente deixaria até de depender de insumos vindos de outros países para conseguir produzir aqui. E essa vacina, na perspectiva de ser exportada, porque não tem uma sinalização do governo que vai comprá-la, e muito menos da Anvisa que vai aprovar, né? A Anvisa está exigindo aí uma série de testes, etc., e com isso o tempo vai passando e a pressão
sobre as classes intermediárias vai crescendo, né? As pessoas querem voltar a trabalhar porque elas precisam voltar a trabalhar, né? As pessoas querem voltar a produzir porque elas estão entendendo que já o oxigênio que a gente tinha, sem querer fazer uma metáfora sem graça sobre essa situação, o oxigênio está acabando, né? As empresas estão quebrando, o comércio, os serviços estão quebrando, as escolas estão quebrando, as crianças estão sendo prejudicadas porque não podem voltar para a escola. Então, a cada adiamento, a cada desculpa do governo, ele empurra mais a pressão da classe média, do empresariado, dos endinheirados, por tentarem a solução privatista da vacina, e empurra as pessoas a aceitarem essa solução como se fosse é o que temos, e muitas pessoas ouviram isso, é o que temos. Muitas até se escondem atrás da desculpa de que, mas se eu comprar, eu vou desafogar o SUS. Enquanto isso, especialistas rebatem absolutamente essa ideia, e a gente, de uma semana para cá, desde que essa carta saiu, continua sem vacina, né? Só temos um segundo lote agora do Butantan, porque o Butantan pressionou dizendo que ia exportar o que nós tínhamos de vacina. A vacinação está andando rapidamente, porque o SUS é muito eficiente em vacinação, mas ela está andando de uma forma muito aquém do que necessário, porque nós não temos vacina. E com isso, quem acaba sendo contaminado por tabela é a própria estrutura do SUS. Então, o governo está matando 2 coelhos numa cajadada, né? Ele vai dizer que a ineficiência é do SUS, e se for eficiente, ele vai dizer que o SUS é administrado por eles. E enquanto eles adiam e protelam e não trazem uma quantidade minimamente significativa de vacinas, as pessoas vão se sentindo compelidas a aceitar que a iniciativa privada domine esse mundo, essa obrigação da imunização, e a gente tira um fardo das costas do governo, que não é só uma culpa, mas é um fardo também econômico, logístico, social, né? Eu acho que a gente tem que pensar bastante na pressão que a gente tem que fazer, na pressão da forma correta que a gente tem que fazer, para que se tenha uma solução que não seja a solução da privatização. Então, a primeira coisa é não aceitar de forma nenhuma que empresas possam furar a fila da vacinação, mesmo que nós sejamos os beneficiados, né? Se a classe média vai entender isso, eu não sei, mas que eu acho que esse é o plano que o governo tem, né? Deixar-nos entre a cruz e a caldeirinha, eu não tenho dúvida. Eu acho que a pressão é muito mais por aí, pressionar pela liberação das vacinas, pressionar pela responsabilização e repudiar, pela responsabilização do governo federal, e repudiar absolutamente qualquer iniciativa que a iniciativa privada entre nesse segmento, porque vai ser o fim do SUS e vai ser mais uma vitória do Bolsonaro, que vai se eximir de culpa e se eximir desse ônus, né? Então, essa é a incompetência, né, do governo, né? O que a gente está chamando de incompetência, na verdade, pode ser um projeto muito mais elaborado do que todo mundo imagina. Mas acho que todo mundo já entendeu que não tem incompetência nessa história, né? O que tem, na verdade, é uma competência muito grande para nos fazer ficar absolutamente perdidos. Voltando aí um pouquinho naquele resumão da Zélia Duncan, ela diz ali que o governo compra deputados tão bem quanto compra leite condensado. E assim, o assunto dos últimos dias, sobretudo do dia de ontem, foi a eleição nas 2 casas legislativas, que é o último assunto que a gente vai conversar hoje. O que a gente viu ontem não foi
surpresa para ninguém, né? Uma série de erros táticos, uma série de jogadas complicadas, né? O governo tem dinheiro, o Centrão sempre se vendeu. E aí o que eu acho que sobra mesmo, tanto dessa vitória do Lira quanto do Pacheco, é que mais um discurso do Bolsonaro foi desmontado. Se a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam isso, aí eu acho que já é, mais uma vez, um problema de comunicação que a gente acaba tendo, né? De chegar no ponto, de chegar no cerne. Eu vi aí algumas defesas dizendo, olha, emendas parlamentares não são compras de votos. Aí a gente tem uma planilha que está na tela de vocês, provavelmente não vai dar para ver muito bem, mas tem ali, deputado por deputado, quem recebeu as maiores verbas em emendas parlamentares. Fica claro que isso é compra de voto. Para nós que conhecemos um pouco mais desse mundo, fica cristalino. Eu acho que importante é a gente tentar levar isso com uma linguagem do dia a dia, para que as pessoas entendam que sim, essa é mais uma mentira, esse é mais um pedaço do estelionato eleitoral. Isso posto, a gente tem que pensar no resultado disso, né? Será mesmo que no dia a dia, no frigir dos ovos, Bolsonaro está confortável estando nas mãos do Centrão, a gente conhecendo o Centrão como a gente conhece, né? Quem será que ficou refém nessa história? O que aconteceu ontem, logo depois de toda essa confusão e blocos que se dissolveram e traições e apoios que eram sólidos e apoios ao Baleia Rossi que eram sólidos e acabaram atraindo e acabaram convergindo para o Lira, é que, em primeiro lugar, né, parece que está provado na prática que é utópico uma união da esquerda, dos democratas, dos democráticos contra o bolsonarismo, né? Essa união não se deu, de fato, não se deu na eleição da Câmara, não se deu também no Senado. Muita gente comentou, e eu concordo, Lira e Baleia Rossi não teriam muita diferença, mas o fato é que foram feitas negociações para que alguns partidos, tanto de esquerda quanto ditos de centro-direita, ou direita civilizada, ou direita cheirosa, direita limpinha, pudessem se unir para derrubar o mal maior, que seria o candidato do próprio Bolsonaro. Isso não deu certo. Um dos motivos pelos quais isso não deu certo foi justamente a traição no bojo ali do PSDB, que é o partido que está todo mundo apostando que vai ser quem vai rivalizar com o Bolsonaro em 2022. Em função disso, ontem, assim que o Arthur Lira assumiu, ele dissolveu o bloco da oposição, numa demonstração meio de poder, meio de autoritarismo. Ontem à noite, todo mundo ficou falando sozinho, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, se falou bastante em judicialização, se falou em golpe, se falou enfim, se culpou o PT, inclusive, porque as pessoas disseram, o PT atrasou 6 minutos, tá certo o Lira, tá certo o Maia, tá errado o PT, certo tá o PSOL, etc e tal. Essa história hoje evoluiu um pouco, e no frigir dos ovos, como é que acabou o acordo? Se você puder, Adriano, volta naquela tela onde mostra como é que vai ficar a composição da mesa. Hoje à tarde, esses blocos se reuniram e ficou definido que não precisa judicializar nada, se der para aumentar um pouquinho, que não precisa judicializar nada porque vai estar tudo resolvido.
E aí, quando todo mundo achava que quem estaria... É esse mesmo. Quem estaria perdendo mais aí seria o PT, porque ia perder uma secretaria, a gente vê ali, a primeira vice-presidência ficou com o PL, né? Ou seja, é a pessoa que vai substituir o Lira, no caso dele não poder coordenar os trabalhos, por viagem, ou seja lá o que for. A segunda vice-presidente ficou com o PSD, até aí é tudo centrão puro. A primeira secretaria seria do PT, então essa teria sido a nossa grande perda e pelo nefasto atraso de 6 minutos que foi aceito pelo Maia. Quem acabou ficando isso foi o Bivar, ninguém precisa dizer quem é o Bivar dentro do PSL e a história que ele tem com meio esquizoide com o Bolsonaro, que todo mundo sabe aí o que aconteceu, e a gente acabou conquistando a segunda secretaria. Aí, PT com a Marília Reis, tá? Aí depois a gente tem PSB, a gente tem, enfim, outros partidos republicanos, e como suplentes a gente tem aí o PDT, o DEM, o PV, o PSC, e aonde é que está o PSDB? Né? Então, no final, quem não conquistou absolutamente nada, justamente por ter ficado com o pé em duas canoas, talvez, o tempo todo, foi o PSDB. O que isso, para mim, sinaliza? Né? Sinaliza que, bom, além do grande perdedor ter sido o PSDB, como já foi nas eleições de 2018 e como foi nas eleições passadas também, sinaliza talvez uma preferência de quem Bolsonaro prefere enfrentar lá na frente. Né? Essa briga dele com o Dória não está se mostrando mais complicada, talvez, do que ele imagine, e a forma dele neutralizar a briga é essa. Então, talvez a gente tenha, assim, uma grande chance de estar disputando lá na frente, ao contrário de todas as previsões que diziam que a próxima grande disputa vai ser alguém da direita democrática, da direita sapatênis, com os bolsonaristas. Talvez isso não se dê lá na frente, não. E aí eu acho que o grande recado primeiro, a gente começar a observar como é que vai andar a oposição dentro desse cenário, com as duas casas nas mãos do indicado do Bolsonaro. Né? E segundo, pensar que o Centrão não costuma ser fiel, né? E que uma boa articulação ali dentro pode nos garantir, talvez, algumas conquistas, inclusive contra as pautas liberais do próprio PSDB, porque a gente não pode esquecer que o PSDB pode se fazer de bastante bastante humanitário, mas as pautas convergem absolutamente com todas as pautas do liberalismo do Paulo Guedes. E muitas vezes a gente acha que é o Bolsonaro só que é o grande inimigo, mas o grande inimigo é Bolsonaro com a pauta de costumes e Guedes com a pauta econômica. Né? Então, talvez a gente consiga fazer desse limão uma limonada se a gente souber realmente atuar dentro desse cenário que é árido, é difícil, mas talvez não seja tão mortal como a gente como está todo mundo pintando aí. Não sei se é tão mortal assim. A sinalização foi dada, né? O PT conseguiu uma vaga na tão almejada mesa diretora e o PSDB ficou de fora. Talvez isso mude, talvez amanhã entre o PSDB numa suplência qualquer, mas são sinais que a gente precisa começar a olhar. No resumão final é que, bem, voltamos com a velha política raiz, né? Velha política no sentido mais estreito da palavra, e o PT sabe jogar o jogo da velha política. Né? Então, acho que não é um momento nem para desesperar e nem para largar as armas, não. Eu acho que é o momento para a gente saber
como se armar, saber como jogar o jogo e saber que ali naquelas duas casas vão estar sendo definidas as verdadeiras pautas bombas para o povo brasileiro, né? As reformas que já vieram ali, porque o Maia, com aquela cara de bonzinho, passou uma reforma da Previdência, passou uma reforma trabalhista, com todo o apoio dos limpinhos e cheirosos que a gente acha que hoje seriam melhores que o Bolsonaro. Vamos tentar, pelo menos, pensar numa forma de atuar politicamente para que essas pautas que são bombas, que são a menina dos olhos do mercado, sejam, de alguma forma, barradas pelos nossos deputados que estão ali, pelos nossos deputados, os nossos senadores que estão ali e sabem jogar esse jogo, sabem brigar essa briga. Eu acho que a gente está chegando ao final, eu tinha 30 minutos, já estou nos 32. Esse programa de estreia foi um pouco tenso, a gente ainda está tentando se adequar aí entre falas e imagens. A gente achou importante linkar essas imagens para entender até de onde vêm essas notícias e por que a gente colocou como importante. Eu queria deixar para vocês, para finalizar, 2 recados. Um é uma imagem, e a gente vai tentar selecionar sempre aí as imagens da semana. Eu acho que essa imagem do Padre Júlio, esquecendo aqui afinidade religiosa ou qualquer coisa assim, mas pensando no trabalho dele junto às pessoas de rua, hoje ele é o principal ícone, né, nas pessoas em situação de rua, ele é o principal ícone de apoio para essas pessoas. Essa imagem dele quebrando as pedras ali que foram colocadas pelo PSDB civilizado para que os moradores de rua não pudessem dormir embaixo do viaduto ou viver embaixo dos viadutos, mostra bem que a gente não pode esquecer que a gente tem muito mais inimigos ainda e que atrás da capa civilizada e bonitinha e democrática, como eles gostam de dizer, existe isso aí, né? Existe um governo que manda colocar pedra embaixo do viaduto num momento de desemprego, pandemia, fome e desespero das pessoas. Eu acho que isso linka bem com o que a gente conversou agora há pouco, que é como agir hoje, já que a realidade está posta, com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na presidência das duas casas, né? Talvez o mal não seja tão horrível como a gente imagina que fosse. O PSDB perder força também significa que as pautas de Paulo Guedes e do mercado podem perder força, tá? Fico, então, por aqui. Queria agradecer a quem está me vendo. É a primeira vez que eu faço uma live, assim, né? Vídeo, voz e etc. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Eu sinto um pouco de falta de interagir com as pessoas, enfim, mas a gente, aos poucos, vai ajustando o formato e eu queria pedir para que, se alguém tiver sugestões para a gente falar na sexta-feira também, para deixar no chat. O programa vai estar disponível tanto no Facebook quanto no YouTube daqui a alguns minutinhos, para quem não assistiu. Se vocês gostaram e quiserem compartilhar, vai ser um prazer. Se vocês não gostaram, só contem para mim, por favor. E quero lembrar também, fazer um convite, na quarta-feira a gente vai ter o Camilo Vanucci, amanhã, quarta-feira? Amanhã. Amanhã, quarta-feira. O Camilo Vanucci, para quem não sabe, é o biógrafo da dona Marisa Letícia. É um livro muito bacana, escrito com muita sensibilidade. Também vai ser transmitido pelo Facebook e eu acho que vale a pena assistir, independente do tema ser bastante
interessante, né? Nos fala muito desse momento que a gente está vivendo, de lawfare, etc. E tudo, principalmente nesse momento aí, dessas revelações a respeito do conluio do judiciário, que levaram Dona Marisa ao AVC e depois à morte. Não dá para esquecer isso, né? Além disso, o Camilo é uma pessoa bem legal, é um jornalista incrível e escreve de uma forma assim bem gostosa de ler, tá? Quero agradecer o convite, quero agradecer a audiência, quero pedir desculpa pelos eventuais erros que a gente tenha tido aí. Na sexta-feira vou estar aqui de novo. Se puderem deixar sugestões, se quiserem deixar sugestões também para a gente melhorar o formato ou melhorar o programa, eu prometo que eu vou começar a próxima com o microfone ligado e a gente se vê na sexta, então, tá bom? Obrigada, gente. Estamos encerrando.